pessoal, hoje nós vamos ver um componente chamado Table. Ele é um componente que comumente na web é também chamado como grid, né, ou data table. São tabelas onde você coleta dados, geralmente de banco de dados, e exibe dentro de uma grid, né, que pode ser ou não paginada, ela tem recursos de ordenação, seleção, etc. Tá? O table que a gente vai ver hoje, né, eu vou utilizar novamente para a gente poder ter uma sequência nos vídeos, né? Eu vou usar o nosso projeto aqui de apresentação. Dentro do projeto, eu vou criar uma nova página chamada Table. Vou colocar a URL dele, vou escolher o tema como sendo simple. Pronto, aqui eu já criei minha página. Ela tem o meu conteúdo aqui. Vou adicionar o meu elemento, fazer sempre que a gente tem feito, né? Página. Table, componente table. Componente table. Ok. Na parte de baixo agora, eu vou colocar umas divs aqui, né, uns box, para poder deixar ele menor um pouco, né, deixar mais centralizado, porque senão vai ficar a tabela ocupando toda a página, e eu não quero criar esse efeito. Então já salvei aqui, vou arrastar para o meu componente interno aqui, o meu table. Os componentes ele já vem com os dados padrões, então aqui, esse daqui já é o componente já funcional, né, para a gente poder dar uma olhada. Ele tem aqui na aba parâmetros os valores, né, que a gente usa dentro desse container. Eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho para mostrar todos os atributos. Aqui a gente tem os values, né, que são os valores que vai mostrar na nossa table. Algumas opções, né, do tipo se tem paginação ou não, ordenação, search, etc. Está tudo como falso aqui. Os meus labels, né, então, por exemplo, quais são os nomes das colunas, né, tá aqui name, age, country, certo? A gente pode customizar e configurar qualquer um desses atributos aqui. Para poder setar valores dinamicamente, eu crio um flow e posso setar um parâmetro, né? Eu tenho um componente set parâmetro, eu seto o parâmetro aqui, o parâmetro values, e defino quais são os valores que eu quero exibir dentro dessa grid, né? Vou voltar aqui ao valor normal e vamos fazer algumas configurações, né? Esse componente, o table, ele é baseado num JavaScript, né, chamado de data tables. Vamos ver como é que seria algumas opções, né, desse data table. Esse aqui é a URL, chama datatables.net. Né? Aqui dentro a gente tem vários exemplos, né, de como você usar esse componente. Então, desde a inicialização básica até a estilização, Ajax, etc. Né? Ele tem bastante recurso e ele é incorporado aqui dentro no code. Bem, eu vou pegar só um aqui de exemplos para a gente ver. Né? Tem exemplo de estilização aqui. Aqui ele está colocando uma linha com cor, quando eu movo o mouse ele tem alguns atributos, né? Então a gente consegue fazer, ó, tem aqui com Bootstrap, né? Olha lá, que ele já coloca colunas, já coloca um layoutzinho diferente. É muito interessante esse recurso aqui, né? Eu vou colocar alguns atributos aqui. Ele tem também uma informação importante. Ele tem também algumas extensões, onde a gente consegue colocar editor, responsividade, o grupo, né, de linhas, linhas agrupadas dentro da tabela, select. Ele tem a parte de datetime, scroller, né? Então a parte de selecionar. Então isso daí é tudo feito com extensões, né, que você pode utilizar. Dentro do projeto aqui, eu vou criar alguns novos atributos, né? Primeiro vamos ver aqueles padrões que já estão lá, depois vou pegar alguns atributos novos. Se eu colocar paginação igual a true, e dar um submit aqui, ele já vai colocar uma paginação para a gente. Ok? Mostrou aqui a página component table. Já com a parte de paginação, então aqui a gente tem a paginação aqui, né? Exibindo aqui 1 de 3 elementos. Eu vou habilitar os outros recursos, ordenação igual a true, search, né, para poder pesquisar também igual a true, vou habilitar esses dois aqui. Então ele já deu uma mudadinha aqui na nossa
na nossa tabela. Então ele colocou search e colocou ordenação, então a gente já tem esses recursos. Eu vou colocar alguns outros agora, porque aqui eu não tenho a opção de selecionar, não tenho a opção de fazer algumas outras coisas, né? E pra gente ver como que poderia ficar. Eu tenho aqui, deixa eu pegar os parâmetros aqui, eu vou substituir esses atuais aqui. Ó, e aqui ele colocou barra de rolagem, né, opção de selecionar, screw collapse, né, que ele vai dar uma chapada aqui se tiver dados ele coloca, se não tiver ele colapsa. Responsividade, né, para você ficar com uma tabela responsiva. Deixa eu clicar OK aqui e assim a gente vai ver os resultados. Bom, aqui ele já deu uma mudada na nossa tabela, né? Aqui eu tenho o recurso de seleção, né, que antes eu não tinha com esse valor. Se eu tivesse vários dados, ele ia colocar um scroll quando ele tivesse um tamanho de 500 pixels, que foi o que a gente colocou lá, né? Então é interessante porque você pode colocar a parte de rolagem tanto na horizontal quanto na vertical. Então, o que é interessante? Se você tiver muitos dados, muitas colunas, ele vai estourar o limite da página, mas aí você pode restringir, colocar do tamanho que você quer e coloca uma rolagem do tipo horizontal. E aí você vai ver as suas colunas, né? Todas elas dentro sem quebrar o seu layout, ok? Bem, o que eu faço com uma coluna selecionada? Aqui a gente já tem essa coluna aqui, o que eu posso fazer com ela? Vamos fazer exibir os valores, né? Para isso daqui eu vou colocar uma div aqui embaixo. Vou colocar uma div aqui embaixo. Vou colocar um botão, tá? Deixa eu ver onde que eu posso colocar esse botão. Vou colocar esse botão. Pode ser aqui do lado, não tem problema não. Vou colocar o botão aqui, só vou centralizar o botão um pouquinho, para ele ficar no meio aqui. E vou chamar esse botão aqui, exibir dado selecionado, tá? Bom, feito isso daqui agora, qual que é o efeito que eu quero causar aqui para esse momento, né? Eu quero, ao selecionar, se tentar clicar no botão sem selecionar, ele vai dar um alerta falando que está com problema, né? Então, a primeira coisa aqui, eu vou nesse botão, eu vou na parte de script, que aqui a gente vai ter que usar script, e vou digitar aqui componente, tá? Eu poderia aqui pegar o ID do meu objeto, que é o WC4. Poderia colocar assim, get by WC4 ou usar WC4 ponto alguma coisa, mas a gente tem esse alias aqui que é o componente, onde que você pode usar alguns eventos JavaScript em cima dele, né? Na verdade, todos os eventos JavaScript que você pode fazer se você estiver dentro daquele componente, tá? Coloquei aqui o evento onClick. Bom, só para a gente ver se esse cara está funcionando, vou colocar um alert aqui, né? Esse alert aqui, teste, ok, vou dar um save, vamos ver aqui. Meu botão ali, né? Então, alert, teste, ok, tá funcionando. Agora, eu vou exibir, né? Eu vou exibir somente se essa tabela aqui estiver sendo selecionada. Para isso daqui, eu preciso pegar o ID da minha tabela, tá? O ID dessa tabela aqui, interno, ela é chamada de data tables, underline tables, e aí ele tem uma sequência numérica, tipo assim, 0, 1, 2, 3, para quantas tabelas eu tiver na minha página. Eu vou colocar aqui, né? Já tem um trecho aqui copiado, para evitar da gente ficar redigitando. Então, criei uma variável table, busquei via jQuery aqui um data tables underline 0, porque esse 0 aqui é a minha primeira tabela, tá? Esse aqui é interno do próprio componente datatables.net, né? E aqui eu chamo a instância dele, datatables. Beleza, ele vai me retornar uma instância de tables, que é esse daqui que a gente quer. Com isso daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar os meus dados selecionados. Então, eu criei mais uma constante aqui, uma constante chamada rs, peguei dos meus tables aqui as linhas select igual a true, essa linha selecionada igual a true, e vou buscar os dados dela. Bem, aqui agora começa a nossa brincadeira. O que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte validação. Se esse elemento aqui, que é um array de array, né? Por que um array de array? A primeira posição do meu array são as linhas e a segunda posição do array são minhas colunas. Então, eu posso fazer a seguinte verificação. Se meu tamanho for maior que 1, né, ou ele for igual a 0, eu vou falar, ó, por favor, selecionar um registro.
Então eu preciso que ele selecione o registro. Vou dar um OK, vou dar um Save, vamos ver como é que está ficando. Então, primeira coisa, favor, selecionar o registro. OK, vou selecionar, ele não vai acontecer nada agora. Por quê? A obrigatoriedade era selecionar o registro. Perfeito, está funcionando conforme o esperado aqui. E agora eu quero fazer o seguinte, eu vou exibir o conteúdo da minha linha em algum lugar. Né? Qual lugar? Eu criei um box aqui, ó, esse box aqui ele é o box WC_3. Eu vou colocar o conteúdo dentro dele. Como que a gente coloca esse conteúdo aqui, né, dentro desse botão aqui? Basta a gente colocar o seguinte, WC_3, ponto. Tem um atributo dentro do JavaScript, né, chamado de innerHTML. E aqui eu vou dar eu posso já exibir a minha célula do jeito que eu quero. Para ele não exibir de forma de objeto, eu vou usar o JSON.stringify para ele converter esse objeto aqui para string, né? E vou passar a minha linha selecionada, que é a linha 0. Se eu tivesse selecionado mais de uma, aí seria 0, 1, 2, 3, a quantidade de registros selecionados é a quantidade de posição de array que você quer exibir. Eu vou exibir somente da primeira. Então eu estou falando que esse R0 aqui vai ser a primeira linha selecionada, que é apenas uma aqui que eu estou selecionando. Dentro do WC3 é onde que ele vai jogar o conteúdo. Submit, dá um save na página. Vou dar uma refrescada aqui. Bom, se eu não selecionar, por favor, selecionar o registro. Selecionei o registro, ele deu undefined, né, porque o registro ficou vazio, né, eu tinha que colocar no else lá para poder não ter nenhum problema. Selecionei, pronto, agora ele veio aqui, ó, Bob 28 Brasil, pronto. O nosso data table aqui já está integrado, já estou pegando os dados, poderia criar ações do tipo delete, né, se eu estivesse trazendo no banco de dados, né, editar o registro, enfim, eu posso fazer algumas ações quanto a isso, ok? Depois nós vamos criar em vídeos para frente sistemas, né, alguns sistemas de CRUD, já utilizando esses data tables aqui que a gente tem dentro do NoCode. Um abraço e até a próxima.